O hino diz assim: conte as bênçãos, conte quantas são recebidas das divinas mãos. Uma a uma, dize-as de uma vez, e vai ter surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, harpa cristã. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando continuidade à nossa segunda edição do nosso ciclo de palestras. Queremos agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Deus a alegria e a oportunidade de estar aqui. Eu sou Marinélia, presidente da Montessori Bahia. E esta vai ser a nossa última palestra deste ano. No próximo ano, continuaremos com o nosso ciclo de palestras, 21 de janeiro. Vamos ter hoje 2 palestrantes, um palestrante e uma palestrante. Os palestrantes vão falar sobre o mesmo tema, autonomia. Uma palestrante vai falar na visão Montessori e o palestrante vai falar na visão da neurociência. Vamos ver como esta aprendizagem acontece. Enquanto vocês assistem às palestras, vocês podem tirar as dúvidas, fazendo perguntas, questionando. O nosso ciclo de palestras dedicado, sobretudo, aos pais, às mães, às tias, os tios, avô, avós, que tivemos a preocupação de ajudar nesse momento diferente. Cuidar de quem está ao nosso redor. Ajudar as famílias. Esperamos ter tido a chance de ter levado nossa colaboração, laços de confiança, na certeza de que vamos editar um novo mundo. 2020 foi um ano que nos tornou mais humano, mais atento às nossas famílias, mais dedicado, mais afetivo com os nossos amigos, mais civilizados para cuidar do próximo. Queremos nos tornar mais fortes coletivamente. Para as famílias, nesta noite, estas flores, a Montessori Bahia oferece estas flores em forma de agradecimento e desejando a todos um Feliz Natal, um ano novo mais solidário, na busca de um ano novo mais justo, de um ano novo de paz. Estas flores, de maneiras diversas aqui, ela representa cada um de nós, porque conviver com a diferença é nosso objetivo maior. Para você, essas flores. Vamos assistir agora ao vídeo de uma avó, se nós tivermos nosso trabalho todo dedicado às famílias, tio, tias, avô, avós, então nada melhor do que ouvir o depoimento de uma avó que participa tanto dos ciclos de palestras, como também do dia a dia, ajudando os netos dentro de casa nesse momento difícil. Então, vamos ouvir o que ela tem para nos dizer. Como avó de 9 netos, eu não pude deixar de me encantar assistindo a palestra A Importância da Aprendizagem através do movimento, promovida pela Montessori Bahia. Nela ficava evidente uma máxima da grande educadora italiana Maria Montessori. Nunca ajude uma criança em algo que ela acredita que pode fazer sozinha. Permitir à criança que executem sozinha diversas atividades no seu cotidiano, que constitui a nossa vida prática, como se vestir sozinha, almoçar sozinha, escolher a comida junto, sentado com os pais na mesa, pegar no garfo, enrolar o macarrão sozinha, mesmo que isso
demore um tempo, que os pais têm que ter paciência, deixar acertar, errar. Isso dá uma autonomia na criança, dá independência. São elementos fundamentais no enfrentamento dos desafios que a vida lhes apresentará. Sempre a gente achava que nunca era a idade certa para fazer aquela atividade, né? Então, hoje eu vejo meus netos, 3 anos, ele senta, tenta botar a meia sozinho, puxa para um lado, puxa para o outro, enfia a botinha, enfia, se veste sozinho. Agradecemos a Carmen pelo depoimento e que continue nos assistindo. Em outras lives, vamos ter outros depoimentos de tios, tias, avô, para que participam nesse processo de aprendizagem da criança. Antes de chamar os nossos palestrantes, eu quero lembrar que vocês acessem a câmera do celular no nosso QR Code, acesse o site da Montessori Bahia, deixe o endereço, deixe o comentário, vamos formar uma grande família, junte-se a nós. Então, agora, vamos saber quem são os nossos palestrantes da noite. Marco Antônio Delacla, mestrado acadêmico em distúrbio do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutorado pelo Programa de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Professor convidado em curso de pós-graduação. Pesquisador, colaborador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas, Unifesp. O professor Marco vai nos falar sobre a neurociência. E a Liana Bósio, pedagoga com formação em psicopedagogia, neurociência e psicomotricidade. Há 40 anos, educadora montessoriana na Escola Monteiro Lobato, em São José dos Campos, São Paulo. Atualmente, vice-diretora. Professora em curso de pós-graduação e formação de professores montessorianos. Desenvolvedora de aplicativos educacionais. E a Liana também faz parte do nosso grupo de organização do nosso ciclo de palestra e vai falar sobre a autonomia também na visão de Montessori. Então, queremos convidar os nossos palestrantes da noite. Muito boa noite. Seja bem-vindo, professor Eliana. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande ter vocês. Eu sei que vocês hoje vão dar um show de conhecimento, de orientação aos pais. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Então, a palavra para vocês, sucesso. Estamos aqui para ouvir, tirar as dúvidas e participar. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Marinélia. Marco, ela aumentou a nossa responsabilidade hoje. Com certeza. Obrigada, Marinélia. Vamos tentar, né, aqui atingir as metas que a professora Marinélia nos colocou. Primeiramente, uma boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer o gentil convite do Montessori Bahia, através da sua presidenta, a professora Marinélia da Hora. Também agradecer, né, a minha querida amiga Eliana Bósio, por estar comigo essa noite aqui, né, dividindo esse tema tão importante. E queria agradecer também, especialmente, a professora Simone Tartucci, a professora Maria Virgínia Jordana e o professor Yuri Vasconcelos, por todo o apoio e apoio técnico, né, e, enfim, são os responsáveis, né, em grande parte, para que tudo isso também aconteça sob o ponto de vista da realização técnica. Então, muito obrigado. Então, vou pedir para que o Yuri, por gentileza, coloque o primeiro slide na minha apresentação na tela, por favor, Yuri. Ok. Como a professora Marinélia falou, né,
ela já contou, já deu um spoiler para vocês, né, antes de começar a nossa palestra, e bacana que tenha sido um spoiler que me ajudou, né, a apresentar um pouquinho mais a minha base, minha visão para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do neurodesenvolvimento, a importância do neurodesenvolvimento sob o ponto de vista da neurobiologia, né? Então, falando bastante dessa parte neurobiológica, uma parte ligada ao próprio desenvolvimento da criança, desde, né, do momento ali da formação, dos primeiros momentos da formação do sistema nervoso até, né, o momento pós-natal. E vamos, então, começar nossa palestra falando sobre em que contexto, né, a autonomia está localizada. Por gentileza, Yuri, próximo slide. Ok. Pessoal, a autonomia, né, ela é uma importante parte do desenvolvimento do indivíduo, né? Acho que todos nós buscamos essa autonomia, ela é muito importante, ela é construída e estruturada ao longo da vida, e ela depende de fatores biopsicossociais, né? É o conceito que hoje na literatura científica, né, nós chamamos de nature e nurture, ou seja, algo que tem a ver com a base neurobiológica e com o meio social, né, o meio em que o indivíduo está inserido. Próximo slide, por favor. Explicando um pouquinho melhor o que é o conceito de nature e nurture, a nature tem a ver tudo com a natureza biológica do indivíduo, né? Aquilo que é inato de cada um de nós, tem a ver com a nossa genética, né? E o nurture, que é o determinado pelo meio, culturalmente, né, determinado, e que nós chamamos, né, dentro de um conceito maior, da epigenética, né? Ou seja, da influência do externo sobre o nosso organismo. E a composição do nature e do nurture estabelece aquilo que nós chamamos de personalidade, né? Fazendo aqui um contraponto às questões que eventualmente permeiam parte da literatura, de achar que a personalidade seja só construída, né, pelas questões ambientais. Não, ela tem uma base neurobiológica, ela tem uma predisposição neurobiológica, né, e é um pouco esse o conceito que o nature and the nurture vem nos trazendo, ok? Então, próximo slide, por favor. Então, autonomia constituída, né, dentro desse conceito, nós teríamos, então, a natureza, né, e o desenvolvimento biológico do sujeito, desde a fase embrionária, ou seja, desde o momento em que começam a se formar o sistema nervoso, até, né, o seu sistema nervoso formado, ele vai estar relativamente completo na nossa fase adulta. A gente vai entender um pouquinho mais para frente esses detalhes, né? Os fatores sociais e ambientais, e aqui, claro, quando eu estou falando em fatores sociais e ambientais, eu estou colocando a educação como um ponto muito importante, e os fatores psicoemocionais, né, que são estruturados e estão interrelacionados com os outros dois primeiros, e que na intersecção, né, desses círculos aqui desenhados, representados, nós temos o sujeito pleno, né, se desenvolvendo. Ou seja, nós precisamos de uma natureza neurobiológica saudável, né, fatores ambientais, o nosso meio social, o nosso meio cultural, nosso meio educacional saudável, e os fatores psicoemocionais saudáveis construído e ajudando a construir os outros dois, não é? Legal. Próximo, por gentileza. Para que a gente possa, então, entender um pouquinho esse mecanismo, né, eu trouxe um trabalho aqui que vocês estão vendo, na verdade é uma representação gráfica de um trabalho conduzido por um pesquisador muito importante, chamado Guide. Guide, em 99, ele publicou um estudo que eu digo seminal, porque ele trouxe para nós uma visão bastante clara do que é o neurodesenvolvimento, né? Falando um pouquinho só da história do neurodesenvolvimento. Inicialmente, os primeiros pesquisadores nessa área não se chamavam neurocientistas, né? Chamavam neurofisiologistas, enfim, né? Neurologistas, e eles, então, através dos estudos que eles faziam, dos acessos que eles tinham, né, aos estudos de anatomia e de fisiologia, e particularmente aqui eu faço menção aos trabalhos de Ramón y Cajal,
que mostrava que o indivíduo, ele nascia com o cérebro e morria com esse cérebro, né? E já na década de 60, isso começou na década de 20, na década de 60 nós já tivemos uma outra visão, né? O Kleist, um neurocientista americano, nos trouxe uma visão de que não era bem, né, desse jeito que esse pesquisador inicialmente colocava, e que, na verdade, nós tínhamos uma formação, uma fase de desenvolvimento embrionário muito importante, e que o processo, né, a trajetória podia ser modificada, e ela né, eventualmente modificada, embora a gente não objetive a modificação, mas ela pode, por fatores externos, fatores internos, pode ocorrer modificações, né? E que esse processo ocorre também após o nascimento, ou seja, é um processo que se inicia no ventre da mãe, né, perfaz o nascimento e, né, vai acompanhar o indivíduo na sua vida, né, até a sua vida adulta. Esse trabalho que eu estou mostrando para vocês aqui, só um resuminho de ideias, ele mostra muito claramente duas fases, né? E aí eu vou pedir para o Yuri, por gentileza, mudar para o próximo slide, que são os processos que ocorrem, né, exclusivamente na fase pré-embrionária. São elas a neurulação, que ocorre, e ela começa a ocorrer no início da 3ª semana de gestação, ou seja, quando nós somos ainda um embriãozinho, né, um conjuntinho de células, começa um processo muito importante, que é a neurulação. Esse processo vai dar início, né, à formação do nosso sistema nervoso. Ele é fundamental, ele tem que ocorrer em condições ideais, condições satisfatórias. Só um exemplo disso, né, para que haja o fechamento, né, dos poros que estão relacionados à formação, né, do nosso tubo neural. É fundamental o ácido fólico, né, que muitas mães né, acabam recebendo aí como uma nutrição adicional durante o pré-natal. Então é fundamental que ele ocorra, e o ácido fólico, né, faz um papel muito importante, né, ele compreende aí um papel biológico muito importante para essa parte. Logo em seguida, nós vamos ter ali por volta, né, começando por volta da 4ª, 5ª semana, indo até por volta da 12ª semana de gestação, um processo de proliferação neuronal, onde, né, nós produzimos uma grande quantidade de neurônios, né, esses neurônios vão subsidiar, vão dar subsídio, vão ser matéria-prima para o desenvolvimento de todo o nosso sistema nervoso. Na sequência, por volta da 12ª semana até o próximo do nosso nascimento, por volta da 34ª, 35ª semana, ocorre um processo muito importante, que é o processo de migração neuronal. Ou seja, esses neurônios que estão sendo produzidos em regiões muito específicas desse sistema nervoso, ainda muito em formação, muito ainda embrionário, eles começam, né, a migrar para outras áreas do nosso sistema nervoso, e que vai dar origem ao, né, o nosso encéfalo, como nós conhecemos, o nosso sistema nervoso central. Concomitante a esses processos iniciais que estão marcados aí, né, nesta linha vermelha, né, está circundado por essa linha vermelha, concomitante a esse processo inicial, ocorre também, né, uma fase por volta da 16ª semana, 17ª, por aí, que é uma fase de apoptose, né? A apoptose é um processo de morte celular programada, muito importante. Então, nós temos que, né, matar alguns neurônios na nossa formação embrionária, isso é fundamental, para que haja um refinamento, né, para que haja uma possibilidade de ocorrerem formações de sinapses, né, ou seja, de comunicação entre neurônio e outro, que é a outra fase que está ocorrendo, a fase de sinaptogênese, que vai ocorrer aí por volta da 20ª semana e vai, né, continuar até pós o nascimento, e uma outra fase que já começa na fase, né, no período mais tardio da fase embrionária, por volta da 30ª semana, que é um processo que nós chamamos de mielinização, ou seja, é a parte, né, é o processo onde o nosso sistema nervoso central começa a receber, né, a formação de bainha de mielina, que vai ser muito importante para a condução do impulso nervoso. Então, só para a gente ter ideia, né, esse diagrama nos mostra bem interessantemente, desde o momento da concepção até a vida adulta, o grupo que o professor Guide pesquisou, e até por volta dos 17, 18 anos, então ele não tem uma amostra, outros trabalhos terão outras amostras,
né? E a gente vai ver que esse processo vai até um pouco além desse limite que o professor Guide nos coloca nesse trabalho, mas esse trabalho é um trabalho seminal, né? Ele dá início ao entendimento do neurodesenvolvimento. Então, esse conjunto, né, de processos que começam na fase embrionária, que são lá da fase embrionária, que são esses 3 primeiros que eu falei, eles são extremamente importantes, né, e também importantes tanto quanto aqueles que vão, né, perfazer a vida do sujeito aí ao longo do nosso neurodesenvolvimento pós-natal. Então, o próximo slide vai mostrar exatamente isso, o conjunto, né, de outros processos que, embora iniciem na fase embrionária, eles vão permanecer na nossa vida, né, durante muito tempo. A fase de mielinização, que a gente relaciona a fase de mielinização, né, com uma fase que nós chamamos de maturação. Então, o cérebro, à medida que ele mieliniza, ele está maturando, ele está se tornando mais maduro, né? E a gente vai observando isso com exames de imagem, e a gente tem condições de percorrer o caminho que a mielinização faz. À medida que a mielina, né, a bainha de mielina, que a gente chama, grosso modo, de substância, ou matéria branca do cérebro, vai aumentando, né, de tamanho, vai aumentando, vai ocupando mais espaço, vai se avolumando no cérebro, nós vamos perdendo aquela pequena camada que nós chamamos de substância cinzenta, né, que está na relação na camada mais cortical, mais superficial do nosso cérebro, né, e neste meio tempo, já lá, desde a fase embrionária, nós temos uma intensa sinaptogênese, formação de sinapse, né. Essa formação de sinapse, pessoal, é o processo básico do entendimento e do processo de aprendizado, ou seja, nós aprendemos biologicamente fazendo sinapses. Para que a gente mantenha a formação de memória, né, de longo prazo, eu tenho que estabelecer novas sinapses em regiões específicas do cérebro, e essas sinapses têm que permanecer, né, tem que permanecer, ou seja, um neurônio tem que permanecer conversando com o outro. E ao mesmo tempo em que esse cérebro vai mielinizando, né, vai ocorrendo sinapse, vai ocorrendo, né, morte de alguns neurônios, que nós chamamos de apoptose, como eu já falei para vocês, e que é um processo bastante importante, né, para que dê espaço para um refinamento. Indo para o próximo slide, por favor, Yuri. Nós vamos, então, no final do processo, né, ter um cérebro, né, contando aquela região mais cortical, mais superficial do nosso cérebro, né, uma estrutura com aproximadamente 10 a 15 bilhões de neurônios, né, e um conjunto até 5 vezes maior de células gliais, que são outras células que estão ali no nosso sistema nervoso, que compõem o tecido nervoso. Entretanto, ele não, né, cumpre a função da transmissão do impulso nervoso, mas essas células cumprem papéis fundamentais, né, na estruturação, na defesa, né, e no funcionamento geral do nosso sistema nervoso. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente, por gentileza. Um outro estudo, né, conduzido por Gortey, né, ele mostra exatamente o que ocorre com o nosso cérebro, né, após o nascimento. Então, a amostra desse trabalho, né, mostrou um cérebro a partir dos 5 anos de idade, ele foi acompanhando um grupo de pessoas até os 20 anos. Este cérebro, a gente vai observando que ele vai mudando de cor, e é exatamente isso que vai acontecendo, claro que não nessas cores, esse é um padrão gerado por sistemas, né? Então não tenho aqui é só um gráfico, mas à medida que o cérebro ele vai se tornando mais azulado, significa que ele está ganhando mais mielina, ele está ganhando mais substância branca. E se a gente observar direitinho, nas primeiras imagens à esquerda, né, nós temos poucas áreas azuladas e temos muitas áreas amarelas e vermelhas. O que significa que aos 5 anos nós temos uma quantidade relativamente pequena ainda, né, de mielina, e à medida que o cérebro vai se tornando adulto, né, ele vai se modificando com o passar da idade, ele vai ganhando mielina, ele vai se mielinizando, né, ele vai ganhando substância branca, e ele vai se tornando, né, as áreas, né, onde ele vai ganhando mielina com mais intensidade vão se tornando azuis em tons mais escuros. O que mostra esse estudo é que o processo, né, todo o processo relacionado à maturação do cérebro é um processo constante, né,
necessita de um subsídio muito importante sobre o ponto de vista neurobiológico, né? Desde a nutrição até questões ambientais, e a gente vai ver que tem vários fatores que podem influenciar no desenvolvimento fora da trajetória normal, né? E a gente começou também, ao longo dos anos, correlacionar, né, todo esse processo, então, de neurodesenvolvimento com aquisição, né, ou períodos onde são mais fáceis de se adquirir algumas habilidades. Por exemplo, para o indivíduo começar a aprender a ler, né, que é um processo bastante complexo, é um processo artificial, né, que é um processo de comunicação artificial, não é um processo de comunicação natural, como é a comunicação oral. O indivíduo ele teve que passar por uma fase prévia de maturação cerebral, de estruturação do cérebro, para poder, né, dar suporte ao aprendizado da leitura. Então, é um processo de aprendizagem e o processo de neurodesenvolvimento estão intimamente relacionados. Então, hoje, né, a gente não consegue mais pensar na educação, nos processos pedagógicos, sem ter esse olhar na neurociência, né, na neurobiologia, ok? Por gentileza, o próximo slide, Yuri. Ok. E, pessoal, chegando a um ponto de entendimento, né, desses processos que eu estou colocando aqui desde o início, espero que esteja sendo claro para todo mundo, estou tentando, né, traduzir numa linguagem mais possível, mais acessível possível. Eu vou dizer que a trajetória normal e saudável, né, de neurodesenvolvimento prediz, sob o ponto de vista da neurobiologia, um cérebro saudável e apto à construção de uma aprendizagem estruturada e produtiva, né, criando os subsídios necessários para a construção e desenvolvimento da nossa autonomia. Ou seja, a autonomia só é possível como qualquer processo, né, relacionado a ela e ao nosso processo de formação como sujeito, como pessoa, né, e a autonomia é um deles, muito importante, né, ele está intimamente relacionado a um neurodesenvolvimento saudável. Ok? Próximo slide, por favor, Yuri. E aí a pergunta que deve estar na cabeça de vocês nesse exato momento, né? Existem alguns fatores que podem interferir nesse processo natural do desenvolvimento? Sim, né? Na verdade, a gente vai ter um monte de fatores que vão agir sobre o nosso organismo, já, né, ainda dentro ali do ventre da mãe, né, na formação. Por exemplo, né, a privação de nutrientes, principalmente de proteína, na fase pré-natal, ou seja, uma mãe mal alimentada, né, pode interferir na formação de um sistema nervoso, né, do seu filho, né, injúrias perinatal e prematuridade, né, é outro fator muito importante, privação nutricional neonatal e na primeira e segunda infância, principalmente, porque são fases onde nós temos um intenso processo neurobiológico, então nós temos neurogênese, nós temos sinaptogênese, nós temos mielinização, e para isso, né, nós necessitamos de subsídios nutricionais extremamente importantes, a negligência parental, né, algo muito importante, e estresse tóxico. Um pouquinho de estresse, pessoal, é natural na nossa vida, é fundamental para nos manter, inclusive, estimulados por processo de aprendizagem, por processo de manter o foco atencional. Mas quando esse estresse, né, ele extrapola o nível, o limite, né, de suportabilidade do nosso organismo, ele começa a se tornar tóxico. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais para frente, né, nos próximos slides, o porquê que isso acontece. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esses fatores intervenientes, eu vou falar só de alguns, obviamente que não vai dar para aprofundar, né, falar de todos, mas eu vou pegar alguns trabalhos científicos aqui que mostram exatamente uma de cada uma, ou pelo menos algumas desses processos intervêm. Próximo, por gentileza, Yuri. Muito obrigado. Então, pessoal, um estudo muito importante que foi publicado na Brain, né, que é uma revista bastante significativa, bastante importante na área de ciência, da área de neurociência particularmente, né, mostrou que a desnutrição pré-natal, principalmente relacionada à privação de proteína,
diminuiu a neurogênese, a formação de novos neurônios após o nascimento. E lembra que esse processo é um processo contínuo, né? Inclusive, hoje, nós sabemos que na idade adulta, né, nós temos formação de novos neurônios em algumas regiões específicas do nosso cérebro e migração desses neurônios, né, para outras áreas do cérebro. Isso é muito importante. E esse trabalho, né, veio nos trazer um esclarecimento muito importante sobre a necessidade de eu ter uma alimentação adequada, principalmente com relação a níveis adequados de proteína, né, para suportar, já na fase pré-natal, ou seja, uma mãe recebendo essa nutrição mais equilibrada, adequada, acompanhada, né, para subsidiar o desenvolvimento neurológico do bebê e, obviamente, também influindo na fase pós-natal. Claro que esse trabalho foi feito com experimentos animais, com experimento animal, né, ou seja, usaram ratinhos de laboratório para isso. Mas quando a gente vai analisar seres humanos, né, que por algum motivo, por questões sociais, foram privados, né, a mãe foi privada de uma alimentação adequada durante o processo gestacional, mostra exatamente a mesma coisa, né? Então a gente vai ver que esse modelo se aplica também ao ser humano. O próximo, por gentileza, Yuri. Legal. Esse outro trabalho, né, ainda falando desses fatores intervenientes, mostrou que a falta do cuidado parental, né, aqui, obviamente, que o cuidado era materno, né, e porque também estava fazendo experiência com modelos animais, né, usando aí ratinhos para fazer esse experimento, mostrou que os ratinhos que eram privados dos cuidados da mãe, né, durante o processo, nós chamamos de grooming, que é o cuidado de lamber, é o cuidado de amamentar, é o cuidado de acariciar o bebezinho, né? Mesmo entre os animais acontece isso, né? Na vida adulta, né, esses sujeitos que foram privados desse cuidado materno, né, acabavam possuindo um comportamento mais depressivo, né? Se encaixavam mais num comportamento fechado, depressivo. E quando formos analisar, né, o que esse indivíduo tinha, né, no seu organismo, nós observamos que eles tinham uma quantidade menor de uma substância chamada neurotrofinas. As neurotrofinas são muito importantes, pessoal. Elas são substâncias de base proteica, né, então elas são pequenas estruturas proteicas e que são importantes para realizar aquilo que nós chamamos de plasticidade cerebral, ou seja, para a realização de novas sinapses. Então, sinaptogênese, que é o processo que vai ocorrer durante a nossa vida, né, neste exato momento, para quem está aprendendo algo novo, espero que estejam, né, estão acontecendo novas sinapses, né, e também para manutenção, né, saudável dos neurônios. Olha que coisa importante. Então, o indivíduo tem uma quantidade menor dessas substâncias, que nós chamamos de BDNF, né, que é o Brain Derived Neurofactor, e o NT, que é o Neurofactor 3, né? Então, são neurotrofinas extremamente importantes para a manutenção da sinaptogênese. E o próprio estudo conclui, né, que a privação do cuidado materno pode contribuir para doenças relacionadas ao estresse, ou seja, aumento do estresse, né, e depressão. Olha que coisa importante. Então, a gente vai trazendo isso, vai jogando isso para o bebezinho, vai comparando, né, desculpa que eu quero dizer, jogando no sentido, comparando esses modelos com crianças que são privadas do cuidado materno na primeira infância, vão tendo exatamente comportamentos similares, né? Indo um pouquinho mais para frente, né, até porque eu tenho um tempo controlado aqui, né, então não posso me alongar muito. E outro estudo muito importante, né, do Moyer, mostrou uma coisa muito interessante, dizendo o seguinte, que quando o indivíduo está sujeito e submetido ao estresse, ou seja, naqueles níveis de estresse tóxico, ele tem uma quantidade maior de glicocorticoides circulantes na corrente sanguínea. O que são os glicocorticoides? São hormônios produzidos pela nossa glândula suprarrenal, ok? É o chamado cortisol, e normalmente o cortisol é produzido em condições de inflamação muito intensa, infecções muito intensas. E o que se observou é que indivíduos submetidos a estresse tóxico, né, eles acabam tendo níveis exatamente até maiores, iguais ou maiores do que em quadros de infecção grave. Então, é como se um indivíduo, né, tivesse
respondendo ao estresse como se o estresse fosse um processo inflamatório e o indivíduo estivesse respondendo a esse processo inflamatório, produzindo um anti-inflamatório natural, que é o cortisol, que é um hormônio produzido pelas suprarrenais, né? Então, olha que importante. E interessante também foi que esse mesmo trabalho, né, ele concluiu que a presença excessiva desses glicocorticoides, do cortisol, né, endógeno, produzido pelo nosso próprio organismo, prejudica a ação de um neurofator, né, de um chamado BDNF, aquela neurotrofina, né, que é o Brain Derived Neurofactor, né, na sua função biosinalizadora, ou seja, para manutenção de sinapses. Então, esses 3 trabalhos que eu trouxe exatamente para mostrar em cada nível a privação, por exemplo, nutricional. Estou aqui só dando 3 exemplos, né? Não dá para a gente trazer todos num período relativamente curto. Os fatores de maternagem, né, do cuidado parental e o estresse tóxico podem influenciar e alterar a trajetória natural desse neurodesenvolvimento. Então, olha a importância de cuidar da mãe, né? Porque se a gente está cuidando adequadamente da mãe, nós estamos cuidando adequadamente do bebê, ainda na fase uterina, né? E no pós-uterino, né? Ou seja, no pós-nascimento, o cuidado tem que ser, né, continuado. Obviamente para a mãe, claro que em condições um pouco diferentes, mas para o bebê, né? Principalmente nutrição pós-natal, né? Porque essas mesmas proteínas e uma quantidade adequada de gordura são fundamentais também para manutenção, né? Manter todos esses processos, inclusive o processo de mielinização, que é o processo de maturação cerebral. Próximo, por gentileza, Yuri. Já chegando quase aqui, já um pouquinho no final da nossa conversa. E quais são as perspectivas para o futuro, né? O que nos mostra isso? O entendimento, né, e a apropriação dos conhecimentos da neurociência por parte de outras ciências, entre elas a ciência educacional, urge, né? É fundamental, e nós temos o caso aqui da professora Eliana Bosio, né, que foi minha aluna, né, tenho muito orgulho, foi uma aluna brilhante, e hoje nós estamos aqui como colegas conversando, então é um motivo de muito orgulho, viu, Eliana, estar com você, e se formando, né, e ganhando conhecimentos na área de neurociências, de neurobiologia, justamente para poder aplicar isto, né, nos processos e no entendimento dos processos de aprendizagem. Próximo slide, por favor, ainda dentro do conceito de perspectivas futuras. Né? O próprio OCDE, pessoal, que é um organismo internacional ligado, né, ao desenvolvimento econômico, né, há poucos anos atrás, né, ela fez uma menção muito importante, né? Ela falou o seguinte, olha, é extremamente necessário melhorarmos o processo educacional no mundo. E para isso, né, ela fez uma sugestão muito importante. Ela publicou um livreto, um documento chamado Understanding the Brain, ou seja, Entendendo o Nosso Cérebro, né? E ela fez nesse documento uma menção e uma sugestão sobre a necessidade de se efetuarem pesquisas transdisciplinares, ou seja, envolvendo várias áreas do conhecimento, de forma a criar conexões entre as ciências do cérebro, que nós chamamos de neurociência, e as ciências da educação. Olha a importância, né? Então, nós estamos extrapolando, né, hoje o conhecimento da neurociência trancada nos laboratórios das grandes universidades. Hoje nós estamos entendendo, a neurociência, ela precisa exatamente sair das universidades, ir para as escolas, né, e oferecer esse subsídio para o professor, para o educador. Próximo slide, por favor. Legal. E alguns trabalhos vieram reforçar esse conceito, né? Esse trabalho de 2010, de um grupo português muito importante, chefiado pela Joana Rato, mostra a necessidade e urgência de um futuro de cooperação entre as ciências do cérebro e da educação, ou seja, ratificando a posição da OCDE. Né? Então, hoje, nós já estamos nesta prática, saindo, né, do laboratório, né, indo exatamente, né, para onde esse conhecimento tem que ir, porque se o conhecimento gerado na universidade ficar, né, ali dentro da universidade, não vai fazer nenhum sentido. Ela precisa sair da universidade, essas descobertas, esses conhecimentos têm que sair de lá
né, e alcançar os profissionais da educação, profissionais de outras áreas também, claro, né, os pais, né, e, por que não, as próprias, claro, dentro das devidas proporções, as próprias crianças. Ok? Mais um, por gentileza, o próximo slide. Já quase finalizando aqui, né, um outro trabalho muito importante do professor John Terry, e ele diz o seguinte, né, que a neurociência educacional é uma frente, poderia dizer até uma nova fronteira, né, de pesquisa relativamente nova e altamente interdisciplinar. E nessa interdisciplinaridade, né, nesse trabalho que ele traz, ele fala exatamente da importância da pedagogia, né, dos educadores se apropriarem desse conhecimento. Concluindo, né, a nossa apresentação, espero que ela tenha sido suficientemente clara e tenha, espero, suscitado algumas dúvidas, né, porque à medida que eu suscito dúvidas, surgem perguntas, né, então daqui a um pouquinho vocês vão estar aptos aí a fazer algumas perguntas, né, tanto para mim quanto para a professora Eliana. Mas eu queria concluir falando que a gente busca, né, sempre a ação dos profissionais que conosco trabalham, como, por exemplo, os profissionais da saúde, né, o médico, que ele baseia suas decisões em evidências, né, ou seja, medicina baseada em evidência. E hoje nós estamos dizendo o seguinte, nós temos que ampliar isso, né, nós queremos educação baseada em evidência. A educação tem que ser baseada em evidências científicas, ou seja, buscar exatamente, né, nesse substrato científico, não só na neurociências, mas nas ciências relacionadas à própria educação, novas vertentes e novos olhares, né, e aplicação nova das teorias já consagradas, né, uma coisa não elimina a outra, mas baseado em evidências. Ainda tenho mais o último slide, viu, Yuri, que é o meu agradecimento, então, por gentileza, se eu puder voltar ali só o último slide, porque daí eu já me despeço, né, e já abro aqui para a professora Eliana. Pessoal, então, meu muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Montessori Bahia, na figura da professora Marinélia da Hora, pelo gentil, né, e amável convite, a professora Eliana Bosio por debater comigo esse tema tão importante, também por ter, né, inicialmente me convidado, a professora Simone Tartucci, Maria Virgínia Jordana e ao professor Yuri Vasconcelos, né, pelo apoio, e agradecer a cada um de vocês por estar, né, investindo alguns minutos de um dia, né, dos nossos minutos tão preciosos do nosso dia a dia, para ouvir minha palestra, tá bom? Muito obrigado a todos, e vamos agora dar prosseguimento com a professora Eliana. Obrigada, professor. Fantástico essa palestra, fantástica a autonomia da criança na visão da neurociência. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, professor. Assim, foi um grande enriquecimento para todos nós. Nós queremos agora convidar a professora Eliana Bosio, que ela vai falar da autonomia da criança na visão Montessori, de Montessori. Pronto, cheguei aqui. Bom, professor, antes de mais nada, obrigada pela sua fala. Foi ótimo ser sua aluna. Recomendo, gente, vão ter aula com esse professor maravilhoso, tá? Vocês vão aprender muito com ele. Foi gratificante ser sua aluna também, tá, Marco? Obrigada. E olha, eu aproveito, não sai da tela ainda não, tá? Olha só, a Márcia Righetti colocou aqui, que eu estava acompanhando os comentários e a sua fala. Ela colocou aqui conhecimentos importantes para aprendermos melhor e entendermos melhor o processo de desenvolvimento da criança. Realmente, né? A gente vê o quanto a neurociência contribui para o professor dentro da sala de aula, não é, Marco? Muito, muito. Traz muitas contribuições, não é? Então, muito obrigada pela sua fala, tá bom? Eu que agradeço. Até já. Bom, gente, boa noite. Iniciando aqui a minha fala com vocês, eu vou trazer mais imagens, mais experiência do dia a dia na escola montessoriana para compartilhar com vocês hoje, tá? É muito gratificante estar há 40 anos na escola Monteiro Lobato, ajudar a construir essa história e ser construída por ela também, não é? E
E Marinélia já começou emocionando, entregando flores para as famílias, eu recebi essas flores aqui também. Então, vamos dar início à nossa fala, tá bom, gente? Eu estou feliz aqui em ver vários colegas da escola, amigos do Montessori, do Brasil todo, aqui com a gente também hoje. Então, olha, voltando um pouquinho na fala do professor Marco, gente, a gente viu, né, que os neurocientistas e os estudiosos estão unindo aí a neurociência com a educação. Então, a gente tem um caminho maravilhoso para trilhar, para entender melhor o desenvolvimento desse cérebro da criança, do que a gente pode fazer para que elas sejam crianças e adolescentes e adultos mais completos, mais inteiros, realizados, que a gente possa construir um mundo melhor, né, de cidadãos conscientes, prontos para realizar a paz, né, com autonomia. Então, a gente já sabe, né, que nos primeiros anos de vida são os mais importantes. Quando a gente fala, tem aquela música linda, né, que nenhuma família começa em qualquer de repente, né, é bem isso, não dá para ficar gravidinho ali, né, você tem que ter um planejamento, você precisa preparar o seu corpo, a sua alimentação, para que você tenha uma gestação saudável, para que tudo colabore com essa formação desse bebê que você está trazendo dentro de você. Então, aí é a grande importância. Eu sempre comento isso muito com as adolescentes que a gente conversa, com as professoras da escola que ainda não tiveram filhos. Então, vamos planejar, né? Planejado, tudo acontece de forma mais tranquila, não é? E com acompanhamento e tudo mais. Então, assim, a educação para a vida inicia ali a partir do nascimento do bebê. E agora eu vou pedir para o Yuri colocar para a gente o primeiro slide que eu preparei para vocês. Vocês vão conhecer o nosso berçário, Belo Ninho, não é? Que aí eu trago algumas imagens das crianças, onde a gente pode observar a primeira fase, né, do período das crianças, do período de crescimento delas, do período sensível, que é dividido em duas partes, de 0 a 3 anos, então é essa onde acontece o berçário, o nido, né? Nido 1, nido 2, em algumas escolas montessorianas, e a gente trabalha com os agrupamentos, as crianças aprendem com os mais velhos um pouquinho que elas, aprendem por observação, então elas vão construindo uma autonomia também no decorrer do tempo. E muitas pessoas acham assim, as crianças são muito pequenas, elas não sabem fazer nada. Não, muito pelo contrário, elas sabem fazer muito. Elas são gigantes dentro de um corpinho pequeno em desenvolvimento, tá? E aí, a gente tem aqui, nesse período sensível, né, que Maria Montessori chama, as crianças fazem muitas atividades com o corpo, né? Ela terá um domínio total dos seus grandes e pequenos movimentos com essas experiências realizadas na educação infantil. E aí a gente vê, por isso, a grande importância das crianças estarem na escola antes dos 4 anos. Ah, vou tirar o meu filho da escola porque a obrigatoriedade é só a partir dos 4. Não, a gente vai estar privando as crianças dessa relação social, dessa aprendizagem, né? Por observação, por experimentação, por vivência com a natureza e com tudo que a cerca, tá? O próximo slide, Yuri, por favor. Aqui a gente já vai trabalhar o período sensível de 0 a 6, no caso, a segunda etapa, né, que pega de 3 a 6 anos, que já é a educação infantil na nossa escola. Então, essa é uma parte importante da vida humana, que está também na vida psíquica dessa criança. Ela desenvolve a inteligência, ela desenvolve vários movimentos quando essas experiências acontecem. Então, ali ela está trabalhando com os fusos, não é? Ela vai contando, vai criando novas sinapses, trabalhando com a mãozinha, colocando a quantidade em cada espaço daquele. Então, todos os materiais montessorianos, só para contar aqui para quem não conhece muito do nosso dia a dia, esses materiais existem
muitos objetivos por trás de cada um deles. Quando nós trabalhamos com um material, a criança pode ficar ali naquela sala, porque a gente faz os agrupamentos, ela está ali com 3, 4 e 5 anos na mesma turma. Muitos pais que visitam, inclusive, a escola perguntam: nossa, mas ela vai ficar 3 anos vendo os mesmos materiais? Sim, ela vai aprimorar e para cada faixa etária existe um objetivo diferente com aquele material que ela está utilizando, tá? Então, ela costuma também, é uma sequência de organização mental, organização do tempo. Além do respeito, ela começa a respeitar os combinados e os horários estabelecidos. Então, a escola é importante para a criança também, para ela começar a entender como é essa relação na sociedade. O próximo slide, por gentileza, Yuri. Aqui nós temos umas crianças trabalhando com materiais, explorando possibilidades, né? E Maria Montessori diz aqui, eu coloquei uma frase para dizer para vocês: a capacidade de tomar decisões com autonomia, refletir e gerenciar o comportamento não é inata, e sim construída pela criança, a partir de interações sociais adequadas. Então, a gente precisa promover isso para elas, né? O próximo. Isso. Aqui agora, a gente tem, através dos exercícios e dos materiais de vida prática, olha, gente, são vidros. É uma jarra de vidro com copos de vidro. Lá atrás a gente tem um outro aluno trabalhando com o material das tábuas de Segan, né? Material de matemática. E aqui a menininha que eu chamo a atenção para vocês, o material de vida prática. Ela está fazendo o quê? Trabalhando ali com o material, mas está preparando para a vida dela em casa também, para servir um suco na hora do lanche, né, na escola, porque eles se servem. Em casa também, aproveitem a ajuda das crianças. Ah, vem espremer uma fruta, vamos colocar o suco na mesa, serve o suco para a mamãe, vamos juntos fazer as coisas na nossa casa, não é? E aí a gente vai criando autonomia. Eles podem usar. Na escola eles usam vidro, a gente não usa plástico. E quebrou? Na maior tranquilidade, não tem problema. A gente vai lá com a pazinha, com a vassourinha, e vai recolher esse vidro, vai descartar no local correto, vai ensinar essa criança como deve ser, e ela vai aprendendo e vai criando autonomia para isso. O próximo slide, por favor. Aqui também, a gente tem algumas crianças, olha, o que a gente está trabalhando aqui? Vida prática num dia que é aniversário, né, as crianças levam ingredientes, levam como querem decorar o bolo, lavaram os morangos, colocam a decoração no bolo. Aqui ao meio a gente tem uma outra imagem de uma criança utilizando na aula de educação ambiental. Olha o cuidado, olha o carinho dela com a plantinha. Então, a gente está promovendo esse amor, esse respeito ao meio ambiente, a criança conhecer o mundo que a cerca e valorizar também tudo isso, não é? Dentro disso tudo, a gente está trabalhando o quê? As funções executivas das crianças. A Maria Montessori já falava disso lá no passado, porque a gente está trabalhando, vendo a memória de trabalho, o controle inibitório delas, o que pode, o que não pode. Eu não posso derrubar a plantinha no chão, eu tenho que cuidar com carinho. Eu não posso colocar esse morango na boca, ele está limpo, eu preciso colocar no bolo. E ali a gente tem uma outra aluninha, olha só, ela está usando um material de olfato, não é? Do cheiro. Então, ali dentro dos potinhos, eu tenho pares de cheiros, por exemplo, canela, aí tem um outro com orégano, um outro com erva doce. A criança destampa, ela sente o aroma, ela fecha, aí ela deixa do ladinho, ela vem pegar outro para achar o par daquilo. Isso também, gente, é um trabalho não só sensorial, olfativo, que está usando os sentidos ali, a mãozinha dela rosqueando e desrosqueando uma tampa, mas ela está criando sensações e memórias relacionadas ao cheiro também. Isso tudo é muito importante, isso tem a ver com o que o Marco falou antes da neurociência, não é? O próximo slide, por gentileza. Aqui nós temos alguns outros alunos, né,
com a mão literalmente na massa, né? Nesse dia eles estavam preparando a forma para fazer um bolo. E eles amam ajudar. E a gente precisa fazer isso em casa. Cada um precisa ter também a sua tarefa dentro de casa para ajudar a ter um trabalho mais gostoso, uma convivência amorosa, afetuosa, né? Dentro da sua família. E criar laços cada vez mais verdadeiros entre eles, não é? E aí a gente vai dizer aqui para vocês, né? Que essa organização também do ambiente preparado montessoriano, ele é muito importante. Ele promove o desenvolvimento cognitivo e psíquico. Ele fornece obstáculos, né, positivos à construção interior da criança. E este período, Maria Montessori define como um período sensível à ordem. Então, eles aprendem, até aqui no caso, a questão do planejamento, porque eu não posso fazer um bolo se eu não tiver ovo, então eu preciso ver se eu tenho ovo primeiro, se eu tenho trigo, se eu tenho tudo o que eu preciso para executar aquela tarefa. Então, esta questão do planejamento está em tudo na nossa vida, não é? Tudo que a gente trabalha exige planejamento para ter execução também, tá bom? O próximo slide, por gentileza. Ai, gente, essa imagem desse aluno é simplesmente maravilhoso. Antes da gente começar, eu tinha mostrado para o professor Marco. Falei, olha, gente, as sinapses, as conexões, como este garoto está trabalhando. Ele pegou ali os encaixes, né, metálicos, e um outro material do senso torognóstico, que algumas pessoas chamam, ou os materiais também diferentes, montessorianos, ali tem umas bases para colocar o círculo e o ovoide, e ele está fazendo ali, percebam na frente, né, na linha do triângulo, que ele está colocando um cone, porque lembra um triângulo. Gente, ninguém ensinou isso para ele. Ele foi lá e fez essa hipótese e fez essa classificação usando os seus conhecimentos, as suas experiências. Olha ali, colocou um prisma, colocou uma pirâmide maior, uma outra menor. Aqui na frente, o cubo na frente do quadrado. Ele está passando do tridimensional, fazendo as relações com o bidimensional. Olha só que fantástico a descoberta dessa criança, que tem o quê? 4 anos ali. Então, é maravilhoso ver essa questão de atenção, de concentração, de coordenação motora e visual, fazendo essas novas conexões, né? Então, o próximo slide, Yuri, por gentileza. Então, aqui a gente verifica, né, que os alunos já estão maiores, a gente já está chegando aí dos alunos de 6 a 9, fazendo as suas atividades, as suas tarefas dentro de sala, podem trabalhar em dupla, se for o caso, e eles estão ali com o material concreto do lado, explorando, registrando o seu material, disponível para eles, observem a altura das estantes, né, que tanto se fala no método Montessori, tudo precisa ter pequenininho? Não, precisa ter a altura das crianças, para ela não ter que subir para pegar alguma coisa no alto, mas tudo à mão, à mostra, para que ele possa fazer as suas escolhas já, desde pequeno, com autonomia, não é? E aqui, a capacidade de raciocínio, de solução de problemas, de planejamento também estão presentes, né? O próximo slide, por gentileza, Yuri. Então, aqui, as meninas no balé, não é? Trabalhando ali na frente de um espelho. E a gente observa os movimentos, a leveza, o gosto pelo belo. O belo também faz parte do método Montessori. A gente tem um querido Eric Tartucci, né? Que a mãe está aqui, que é nossa colega também, ajuda na organização, a Simone, que eu vi um vídeo dele fazendo, cortando as flores para colocar num vaso, para deixar bonita a sala de aula, que coisa mais delicada, o trabalho de uma criança para deixar o ambiente mais bonito
mais agradável para todos os colegas, não só para ele, né? Assim, até gratificante e emocionante também. E uma das maiores preocupações dos pais, gente, agora, que a gente vai entrando aí para a adolescência, né? É como desenvolver autonomia nas crianças sem perder a autoridade, né? Como responsável. Mas, felizmente, há uma grande diferença entre a liberdade de decisão para os filhos, né? E deixá-los fazer o que eles bem entendem. Existe um limite aí. O que pode, pode sempre, o que não pode, pode nunca, não é? Não é, hoje vai um pouquinho, hoje pode um pouquinho. Não, os limites têm que ser bem claros para as crianças, até onde eles podem ir, e o que é correto, o que não é correto, e aí a gente começa, e eles já estão desenvolvendo também o caráter, essa autonomia, tudo junto, não é? Não, é um ser integral que nós estamos formando, não é? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, antes da gente mudar para a próxima imagem, que nós vamos entrar na figura dos 12 aos 18 anos, que é o período do desenvolvimento para Montessori, subdividido também em duas etapas. Por gentileza, Yuri, o próximo slide. Isso. Aqui a gente tem os alunos da escola, no Oscar, que é uma atividade que eles realizam, juntando, né, unindo as línguas, o inglês, o espanhol. Aqui é a noite de entrega desse Oscar, que eles participam e amam. Então, a gente precisa dar a eles autonomia, a gente precisa deixá-los, eles têm uma tarefa a cumprir, eles decidem o que eles querem fazer, os vídeos que eles vão gravar, eles são muito organizados. A gente precisa ensinar a ter essa autonomia para que eles possam se organizar e cada vez mais vir a desenvolver, a estarem prontos para seguir a sua caminhada sozinhos, né? Longe de nós. E serem as mesmas pessoas, tanto longe quanto perto. Eu acho que todos os pais querem isso dos filhos, né? Então, aqui, quando ocorre uma grande transformação do corpo e alcançam a maturidade no desenvolvimento, né? A gente tem algumas dicas aqui para vocês, né? Que eu fiz uma pesquisa muito boa. Diz assim: primeira, deixe que ele organize a sua própria rotina. Fica a dica aí para vocês. Então, vale a pena conversar sobre horários, para que eles se organizem, né? O porquê, faz isso de manhã, olha, que tal fazer isso de manhã? Porque à tarde a gente pode ir, por exemplo, ao cinema, ou se vai visitar a avó, por exemplo. Então, vamos organizar o seu dia, ajudá-los nisso, porque ninguém nasce sabendo, a gente precisa juntos, né, traçar esse dia, né, essa rotina diária, semanal e até mensal. A gente faz muito isso também com as agendas, as nossas orientadoras educacionais, a Cida, a Giovana, elas trabalham muito com os adolescentes nessa questão da agenda, que é muito importante, não é? Segundo item, dê liberdade de escolha para eles, né? Eles podem tomar as suas próprias decisões. Isso vale tanto para escolhas pequenas quanto para escolhas grandes, né? É para ele poder caminhar sozinho e administrando também. E outra dica, dê responsabilidades ao seu filho. A essa altura, provavelmente, seu filho já faz pequenas tarefas de casa. Espera-se, né? Arrumar a cama, tirar o prato da mesa, ajudar a colocar a roupa no varal, por exemplo, você deixou batendo, esqueceu, vi a roupa lá, não vou pendurar? Ué, não custa nada, eu posso pendurar a roupa. E outra, gente, a gente precisa preparar os filhos, que daqui a pouco eles vão voar, vão morar sozinhos, vão precisar fazer um arroz, um feijão, uma comidinha. Vamos ensinando aos pouquinhos essas crianças a adquirir essa autonomia também nos pequenos detalhes, não é? E deixe que ele lide com as frustrações. As psicólogas aqui presentes vão perceber isso. Nós precisamos trabalhar as frustrações com as crianças. Para falar a verdade, tem muitos tirando mais de letra, por exemplo, essa questão da pandemia, do que outros adultos que a gente conhece. Porque, olha, eles estão de máscara nas escolas, eles estão fazendo as atividades remotas, tem muitos que estão tirando de letra isso. Aí você olha, tem adultos que não estão. Gente, o que faltou? Calma, vamos planejar, vamos fazer o nosso dia cada vez melhor. Isso também é desenvolvimento da autonomia, tá? O próximo slide, por gentileza. Aqui nós temos também uma outra atividade realizada na escola,
que são pequenas atitudes diárias que a gente faz, que a gente pode ajudar no desenvolvimento das crianças, né? E agora, a recomendação é: aproveitem as férias escolares, incluam na vida das crianças uma pequena responsabilidade para eles, não é? Arrumar o quarto, um outro dia pede para arrumar uma gaveta de roupa, separa uns brinquedos que não usa mais para a gente doar, o Natal está chegando, vamos fazer alguma coisa que possa melhorar a vida de alguém, porque isso é muito importante. O desenvolvimento da autonomia é saber que você tem o direito de ser feliz, de ser realizado, mas eu não posso ferir o outro, não é? E isso a gente trabalha muito dentro do método Montessori, tá? Então, sem dúvida, você vai perceber um aumento, assim, considerável nas atitudes do seu filho, se você começar, chama para a cozinha, vamos fazer um bolo, ajuda, enquanto eu lavo, você seca, e isso vai trazer ali uma conversa gostosa, vai trazer essa proximidade entre a família e a criança ou esse adolescente dentro de casa, porque às vezes eles começam a se fechar um pouco mais, e a gente precisa dar espaço para essa fala, né? Para que eles tragam de dentro deles seus sentimentos. O próximo slide, por gentileza. A gente precisa fazer com que as crianças mostrem os seus dons, né? Sejam eles artísticos, manuais. Aqui um outro evento na nossa escola, na nossa quadra, na festa junina, que infelizmente esse ano não pôde acontecer, é um marco, assim, anual, maravilhoso, que eles ensaiam aqui, é uma festa também com o Fundamental 2, né? Os alunos aqui que eram de 7º ano, e eles fazendo essa dança das fitas, como eles amam, gente. E isso tem todo que a professora Regina Monteiro, de Educação Física, ensaia com eles, a Nívia ajuda também, as outras professoras de sala, todas elas entram para poder ensinar as crianças e eles aprendem esses movimentos, porque tem que ir um por cima, outro por baixo, quantos vão para lá, quantos vêm para cá. Então, tudo isso estão criando emoções e tudo que a gente aprende com emoção, o professor Marco está aqui para não me deixar mentir, o que a gente aprende com emoção, a gente grava, a gente leva dentro da gente para sempre. Pensem nisso, o que vocês aprenderam com emoção e que foi muito bom? O próximo slide, por gentileza. Aqui, gente, olha essa flexibilidade cognitiva que essas crianças tiveram. Elas saíram da sala de aula para fazer aula virtual. Nós que somos adultos temos dificuldades nisso. Quantos professores não levaram um suor daquele, um problemão para poder fazer essas aulas virtuais? E eles estavam lá firmes, assistindo às aulas, né? E curtindo até, né? Davam risada, faziam atividades, mandavam fotos. Então, a gente estava ali, e os pais também foram nossos parceiros nesse sentido, para ajudar na construção dessa autonomia desse jovem, dessa criança em casa. Teve gente que comprou iPad, tablet, melhorou a internet para não cair a conexão, para que eles pudessem ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho nesse período também que estavam em casa. O próximo, Yuri, por gentileza. Isso. Aqui um pouquinho, né, da nossa entrada, de os alunos, belezinha, aceitando as necessidades do momento. Então, o que é combinado, porque são muitos os combinados numa escola montessoriana. Uma mãe um dia me perguntou, assim, sobre um projeto ABA, né, que, porque tudo com ele funciona, se você fizer isso, eu te dou isso. Eu falei, olha, no método Montessori isso não existe, porque isso para a gente parece uma chantagem emocional. Se ele tem que fazer tal coisa, a gente vai pelo convencimento do que é necessário, do que é importante para o crescimento dele, para o desenvolvimento dele. Nunca a gente vai trocar, vai barganhar essa educação, esse conhecimento. Então, é importante usar o álcool gel, é importante usar a máscara? Então, tem que ser assim. Agora é isso que nós estamos que viver, né? É isso que a gente tem que viver neste momento. A próxima, por gentileza, Yuri. Aqui, olha esses pequenos, gente. A gente anda pela escola e vê esses pequenos de máscaras. Isso é a construção da autonomia. Eles aprendem e eles cobram dos pais depois. Usa máscara, você está sem máscara, não pode entrar sem máscara. E eles levam também esses conhecimentos
para casa, isso que a gente combina, eles levam para a vida deles. E eu acredito que aqui a gente está construindo um novo cidadão, né, para o mundo, formando novas pessoas. A tarefa dos responsáveis, né, é criar um adulto prudente, independente e seguro de si. Formar esse homem novo, as crianças e os adolescentes para serem cidadãos do mundo e que cultivem a paz. A gente tem que resolver os conflitos da melhor forma possível. Numa sala montessoriana, o aluno aprende a respeitar o outro, existem os pilares da educação, né? E que são muito importantes também para a gente poder trabalhar com as crianças, que é o aprender a fazer, né? Esse pilar envolve o ato de compreender, de descobrir ou construir o conhecimento, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Ser cidadão, ter compromissos, ser participativo, interessado. E é isso que a gente quer, alunos que façam a diferença, que sejam a diferença no mundo que eles vão viver, tá? Aí, aqui, eu tenho uma experiência para fazer com vocês, tá? Então, vou pedir para o Yuri tirar um pouquinho essa tela, que eu vou ler um trecho aqui de um livro da Maria Montessori para vocês. É esse livro aqui, olha. Opa, assim, né? Educação para a Paz. Educação para a Paz. E lá na página 102, eu vou ler para vocês aqui, ó. Pegue um diamante escondido numa ganga. Olha só, tá? Faz de conta que isso aqui é uma argila, tá, gente? Era a massinha que eu tinha aqui em casa. Hoje em dia a gente já não tá indo mais lugar nenhum comprar nada, era o que eu tinha aqui no meu estojo de psicopedagogia. Aí aqui, informe que tem aqui uma coisa escondida e retire toda a matéria que envolve para revelar uma joia brilhante. Então, vou tirar aqui para vocês. Ah, ela ficou meio embaçadinha ainda. Eu vou limpar aqui do ladinho. E aí, eu vou revelar para vocês. Então, vendo essa joia, alguns se perguntarão: como você fez para obter? Olha, gente, que lindo! Como você fez para obter essa? Está refletindo para vocês? Espero que esteja com um efeito legal, tá? Foi preparado com carinho aqui. Essa experiência Maria Montessori fez num congresso do qual ela participou. E aí ela diz assim: como você fez para obter essa pedra preciosa que reflete perfeitamente a luz? A isso responderemos: não sermos os criadores dessa joia maravilhosa. Ela já existia, profundamente escondida na matéria que a envolvia. Pois bem, podemos dizer o mesmo da criança. Ela nos mostrou como deveria ser tratada e nos revelou o seu esplendor. Então, olha só, cada criança tem o seu brilho próprio. A gente só precisa fazer ele surgir, né? E aí, agora, Yuri, por gentileza, o próximo slide. Isso, depois desse. Aí, eu queria compartilhar com vocês as crianças trabalhando numa sala em 1932, em Barcelona. Nesse ano, Maria Montessori estava presente. E aqui, olha, à esquerda tem os alunos dentro de uma sala de aula, trabalhando com os materiais montessorianos. Observem a concentração, o empenho deles. E aqui também, olha o ar livre, gente. Quando a criança está concentrada, ela é autônoma, ela consegue se desligar do mundo que a cerca. Ali elas estão, olha, a escada marrom, trabalhando com a escada marrom, vocês reconhecem outros materiais aí? Dá para ver um pouquinho de cada um. Então, tanto dentro de uma sala de aula quanto fora dela, a gente pode ser montessoriana, tá? A gente pode levar Montessori para casa. E levar Montessori para casa, gente, só um alerta para vocês, não é ter uma cama montessoriana, não. Levar Montessoriano para casa, ser Montessoriano lá, não é comprar uma cama pet para cachorro, que a gente viu esses dias, nós da Montessori, estudiosos do Brasil. Não, muito pelo contrário. A gente achou um absurdo, inclusive, porque Montessori vira grife, é moda,
E aí as pessoas começam a utilizar o nome de Montessori. Então, muito cuidado com tudo que vocês veem por aí. Não existe cama pet montessoriano, tá? E o quarto montessoriano deram esse nome por quê? Porque a cama é baixinha, talvez? Porque o ambiente é organizado? Ah, isso sim. Isso sim, a criança precisa saber que ela trabalha com material, ela vai ter autonomia, né, com um brinquedo em casa, ela vai ter autonomia para escolher o brinquedo, mas também ela tem o dever de recolher, de guardar, de deixar um ambiente também organizado, como ela encontrou. E aí a gente vai desenvolvendo a autonomia das crianças. E aqui, gente, eu agradeço vocês, tá? Eu termino a minha fala, mas a gente abre para perguntas. E agradeço ao professor Marco, que esteve aqui com a gente, para compartilhar com as famílias, os educadores também, tudo aqui que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Parabéns, Obrigado. parabéns, professor Marco, Eliana, fantástico mesmo a palestra de vocês, enriquecedora. Eu nem sei se nós temos tempo para perguntas. Temos perguntas, Yuri? Aí, você viu quando você passava aqueles slides, Helena, eu estava vendo que ali não tinha professor, que a É, autonomia começa ali, porque o exatamente. professor é realmente somente um mediador. Eu estava É, lendo também, quando eu vejo a pergunta ali, que Piaget ele disse que a autonomia é a faculdade de governar a si mesmo. Eu achei exatamente. fantástico. Exatamente. Então, É a através gente. da manipulação daqueles materiais, da descoberta, aquelas descobertas que você mostrou aí, fantástica, ele vai adquirindo um autoconhecimento e a sua autonomia. Muito bom, a neurociência, junto com Montessori, fantástico mesmo. Pensei que pena que é muito pouco tempo para a gente ficar discutindo, né, professor? Vou convidar o professor Marcos para voltar novamente você, Helena. Vamos ver a Pois pergunta é. aqui. Ó, podemos afirmar em relação ao estudo de níveis Cortisol. Cortisol. de cortisol, então que a criança, quando está exposta a ambientes de aprendizagem estressantes, podem prejudicar seu neurodesenvolvimento, além de fatores emocionais? Eu acho que é para mim, né, a pergunta. Eu acho que é, professor. Com certeza, Simone, que é a Simone, né, Tartucci aqui que está fazendo a pergunta, muito obrigado pela pergunta, Simone. Sim, né, os fatores estressores, eles podem efetivamente, né, alterar os processos de formação de novas sinapses. E o processo biológico que está subjacente à aprendizagem é a formação de sinapse, a formação de memória, começa por aí. E depois, claro, é muito mais complexo o processo de tomada de decisão, evocação de memória, tem uma série de outros fatores que são modulados e mediados por outras substâncias. Mas o cortisol, ele cumpre um papel muito importante na formação de memória. Indivíduos sob condição de estresse por um longo período, né, um estresse constante, um estresse tóxico, é extremamente prejudicial para o neurodesenvolvimento e, consequentemente, para a aprendizagem. Né? Isso, vários estudos já mostram isso, então nós temos um conhecimento muito interessante disso. Tem um grupo americano que fez até um videozinho, que de vez em quando está disponível aí no YouTube, chama-se How to Building a Health Brain, né? Como construir um cérebro saudável. E dos elementos que eles pontuam ali, ele é uma linguagem muito simples, né? Exatamente para pessoas que, eventualmente, leigas na área, pontuam que o indivíduo submetido a estresse tóxico por muito tempo, realmente você tem prejuízo no neurodesenvolvimento e na aprendizagem. Por exemplo, crianças em condições de vulnerabilidade social, né? Crianças em vulnerabilidade social, por exemplo, submetida à violência urbana, né, à violência do meio ambiente, à violência parental, inclusive, né, com certeza vão ter menor desempenho, na aprendizagem por dificuldades de formação de novas sinapses. Ô, professor, tem uma pergunta aqui muito interessante. Há diferenças entre o neurodesenvolvimento de meninos e de meninas?
Sim, boa pergunta, muito obrigado pela Muito boa oportunidade, pergunta. muito boa. Sim, né, o neurodesenvolvimento, embora nós, meninos e meninas, né, compartilhemos da mesma carga genética, o padrão de desenvolvimento, embora nós tenhamos uma trajetória igual, o padrão de formação de sinapse de rede cerebral é diferente entre meninos e meninos. As meninas tendem a uma formação de rede que privilegia a comunicação entre os hemisférios. O hemisfério direito fala melhor com o esquerdo e vice-versa nas meninas. E nos meninos, a comunicação intrahemisférica, ou seja, o hemisfério direito fala muito bem com o hemisfério direito, né, a parte anterior com a parte posterior. E o esquerdo, da mesma maneira, fala muito bem com ele, né? E os estudos, vários deles, né, inclusive, mostram que este padrão de conexão cerebral propicia uma maior habilidade para meninos e para meninas em algumas tarefas. Por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, o gênero tem que ser um fator que tem que ser ponderado nos resultados. Meninos normalmente saem melhor em tarefas visoespaciais. A gente estava vendo as imagens que a Eliana, né? Primeiro, eu fui aqui respondendo, mas nem te parabenizei. Parabéns, viu, Eliana, pela excelente Imagina. palestra. Obrigada. Você mostrou uma imagem muito importante, você tinha me mostrado antes, do menino organizando aquelas imagens tridimensionais. Os meninos têm muita facilidade para isso, né? Os meninos se saem muito bem nisso. Em compensação, graças ao padrão de neurodesenvolvimento feminino, né, das conexões, as meninas têm um maior domínio linguístico e maior expressão verbal. Ela consegue se expressar melhor, consegue articular a fala de maneira mais adequada. Então, sim, tem uma diferença que bacana. Um dia a gente pode voltar para falar sobre isso. Seria um prazer. Também tem uma pergunta aqui muito boa. Podemos esperar que a escola ajude e oriente aos pais sobre como promover essa autonomia? Acho que essa é para mim, Marco. É, Essa é uma das perguntas que chegam com os pais, inclusive, que vão visitar a escola, né? Que ainda não conhecem o método Montessori, e eles vêm perguntando essa questão de como se dá autonomia, né? Na escola montessoriana. E aí a gente passeia com eles, mostra os materiais utilizados, e eles compreendem do que a gente fala, né? Porque eu acho que é muito difícil imaginar, nossa, mas como uma professora está trabalhando na sala com tantas outras crianças, cada uma fazendo uma coisa, mas vocês viram naquela foto de Montessori em 1900 lá, né, em 52 ou 32 atrás, lá alguns anos, o quanto essas crianças estavam concentradas e trabalhando. Né? Marinélia, você pode falar novamente a pergunta, porque eu acho que ficou alguma coisa que pendente. podemos esperar que a escola ajude e oriente aos pais sobre como promover essa autonomia? Então, nessas visitas e nas reuniões de pais, as professoras orientam, a psicóloga trabalha também com eles, fazendo essas orientações sobre autonomia dentro do método Montessori e como eles podem realizar essa autonomia também dentro de casa, né, com atividades de vida prática simples, né, e a gente vai conquistando essa criança, esse jovem, para as atividades realizadas. Eliana, e também devemos lembrar assim, que ensina a criança a sentar, engatear, ficar em pé, andar, comer, pegar, reconhecer a voz, é ou não é? E a aparência, receber e fazer carinho. Veja, Sim, a gente sim, começa com esse trabalho da autonomia da criança, desse exatamente. autoconhecimento, É, o Marco falou da importância desse cuidado materno no início, né, Marco, na sua palestra, e é bem isso, esse cuidado da mãe, e a escola também traz isso para a criança, né? Então, as professoras são amorosas, os próprios colegas são carinhosos uns com os outros, né? Eles são respeitosos, então é um ambiente agradável de acolhimento, de respeito e de crescimento. Ó, eu acho que nós vamos responder a última pergunta, porque o tempo, como é que diz, exige que a gente acabe mesmo. É de Suziane Vasconcelos.
qual a potência dessa transdisciplinaridade entre neurociência, psicologia cognitiva e educação no chão da escola? Eu acho que professor. Senhora Eliana que vai nessa. Acho que a professora Eliana acho que está mais do que gabaritada para responder com brilhantismo. E eu posso complementar, por favor. Essa potência, gente, como eu disse para vocês, a criança é um gigante, né? Ela não é um bebê ali, não, né, num corpinho pequenininho, ela é um gigante. E ela tem grandes potencialidades a serem descobertas e desenvolvidas. E aí, através da neurociência e dessa psicologia que nós vamos observando e trabalhando com elas, né, elas vão crescendo, desenvolvendo, se tornando cada vez mais hábeis, né, nas execuções de tudo que elas realizam. Né? O professor gostaria de colocar mais alguma coisa? Indo um pouquinho para um outro olhar da própria neurociência, Sim. É entender que à medida que os profissionais que trabalham na área da educação, que estão no chão da escola, né? A gente fala do chão da fábrica, mas é o chão da escola aqui, à medida que eles realmente, né, constroem um conhecimento na neurociência, na psicologia cognitiva, e soma-se a esses conhecimentos que ele já traz da educação, nós criamos exatamente educação baseada em evidências, né? Eu acho que aí não há limite, viu, Suziane? Eu acho que aí nós temos o universo como limite, porque todas as possibilidades se abrem, né, tanto para o professor quanto para o próprio aluno. Exato. Eu acho que, antes das palavras finais para vocês, eu também comprei flores para vocês. Ah, que lindo! Obrigado. Um Feliz Natal e um ano novo cheio de alegria, de esperança, de um mundo melhor. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Sem eles, nós não poderíamos fazer estes ciclo de palestras. Agradecer muito aos nossos patrocinadores, agradecer a vocês, aos pais. No dia 21 de janeiro estaremos de volta. Desejamos a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita alegria. E agora a palavra com vocês. Por favor, Eliana, ladies first. Gente, eu agradeço a Montessori Bahia, a Marinélia, os queridos colegas aqui que ficam nos bastidores, que nos ajudam muito. Professor, é um prazer enorme estar aqui com você. Foi tão bom ter aprendido tanto, tanto, tanto. E é muito gratificante. E famílias, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje à noite, né? Numa quinta-feira, que já está todo mundo meio cansado, amanhã já finaliza essa semana. Mas, olha, gratidão. Gratidão à Escola Monteiro Lobato, gratidão à Marina Risse, às minhas colegas que estão aqui presentes também, muitas delas estiveram aqui prestigiando a gente hoje à noite. Muito obrigada. Gratidão também à nossa equipe, de todo o apoio do nosso ciclo de palestra, que são maravilhosos. Obrigada, boa noite, boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Agradeço muito a oportunidade, Helena, de estar com você. Também adorei, né? Uma oportunidade de aprendizagem incrível. Vi que nós temos a presença de vários colegas, várias pessoas muito queridas. O professor Carlos Eduardo Martins, que é meu queridíssimo amigo, fez algumas perguntas. Eu vou pedir para que ele me mande depois por WhatsApp ou por e-mail para eu poder responder, tá? Seria bom se a gente tivesse mais tempo. Também a professora Teresa Borg, que é brilhante, aqui hoje. Também duas colegas tuas, viu? A Rosângela Montemori, a Augusta Paranaíba, que foram minhas queridas alunas também. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço profundamente a Montessori Bahia, a professora Marinélia da Hora, pelo gentilíssima convite e oportunidade, Eliana pelo convite, a Simone Tartucci, a Virgínia, ao Yuri, pela capacidade técnica e o acolhimento, e temos até alguém da Itália, né? Daniela Magni, ele Bambino é um gigante, realmente muito orgulhoso de ter alguém da Itália, né? Da terra de Montessori, né? Aqui exatamente ouvindo a nossa palestra. Que bacana, viu, Daniela Magni? Auguri per te. Saluto. Então, também me despeço desejando um felicíssimo Natal a todos e um ano novo
cheio de felicidade, prosperidade e diferente, né? Que a gente consiga aí superar toda essa fase difícil que nós estamos. Muito obrigado. Certo. Obrigada. Boa noite, gente. Feliz Muito Natal. obrigado, boa Boa noite, Feliz noite. Natal.